Bom, turma, desde que a gente era em termos de permanência nesse planeta, né, numa fase pré-civilizatória, né, nos primórdios, né, da nossa organização social como espécie, né, que a gente parou de competir entre indivíduos e a gente começou a se juntar como grupo, né, e deu início à história da civilização, que o ser humano ele começou a perceber de uma forma mais dinâmica as substâncias que estavam no seu entorno, né? Se você pegar qualquer cachorro, qualquer gato, qualquer macaco, né? Eles pegam objetos, coisas e põem na boca, né? Que é uma reação de uma criança também, né? Crianças pequenas adoram pegar coisas e colocar na boca. Por quê? É uma forma de você perceber as substâncias do seu entorno. A gente chama isso, turma, de testes organolépticos, né? Testes organolépticos que a gente faz em substâncias é para a gente verificar a cor, o aroma, o sabor, a textura. Então, quando você pega um objeto, né, você vai olhar para aquilo, você vai ver o formato, né? Então, tudo isso a gente chama de teste ou avaliação organoléptica. E o ser humano, né, ele, a partir do momento que ele começa a viver em grupo, ele começa a fazer isso de uma forma muito mais dinâmica, porque ele começa a perceber que muitas substâncias da natureza eram de interesse ao seu convívio social, fazia com que a vida se tornasse melhor, né? Então, uma das primeiras substâncias que ele colocou na boca e ele percebeu que tinha algo diferente eram as substâncias que tinham um sabor muito azedo, né? Então, principalmente frutas, né? E algumas verduras aí, algumas plantas que tem aí na natureza, quando ele punha na boca, ele sentia essa sensação. E aí, depois a gente chamou isso de azedo, né? E quando chegou na época do Império Romano, né, com a língua latina, eles chamaram esse sabor azedo de ácidos, né? E que deu nome a essa classe de compostos orgânicos. Então, a primeira percepção que a gente teve dessa classe de substâncias foi em relação ao paladar, foi em relação ao sabor. Mas é claro que hoje a gente não coloca ácido sulfúrico na boca para perceber se ele é sulfúrico ou não. A gente já tem outras maneiras da gente perceber que aquela substância é um ácido, né? Mas a nossa primeira percepção, como eu disse, foi pelo paladar, tá? Hoje, turma, de uma forma muito mais tecnológica, a gente consegue avaliar a acidez presente nas substâncias por meio de uma escala de pH. Essa escala de pH, ela foi sendo desenvolvida ao longo do finalzinho do século XIX e a virada aí para o século XX, né? Na verdade, houve vários pesquisadores, né? Mas um deles, ele era um químico e ele trabalhava numa cervejaria. O cara já era boa gente, né? Por natureza. Então, ele era um químico cervejeiro e ele começou a fazer testes, né, lá na Suécia. A fábrica de cerveja que ele trabalhava existe até hoje, né? A cerveja também existe até hoje. E ele foi desenvolvendo uma maneira de medir esse teor de azedo que a substância podia ter. E ele fez isso, turma, quimicamente. Então, a partir desse estudo dele, várias outras pessoas também contribuíram, né? E se chegou no que a gente chama de escala de pH, tá? A escala de pH, turma, é uma régua que a gente tem, ela vai de 0 a 14, né? E esse 0 a 14, ele indica o quê? A oscilação da acidez, né? E a oscilação da alcalinidade e também, turma, essa oscilação de uma substância que tem graus aí de ela ser neutra. Então, às vezes você chupa uma laranja, você fala assim, nossa, a laranja está muito azeda. E às vezes você pega uma outra laranja, você fala, essa laranja aqui está de boa, não está tão azeda. Porque existem graus de acidez. A acidez pode ser diferente em substâncias diferentes, né? E mesmo numa laranja, a acidez ela se manifesta de vários graus. E a gente mede isso na escala de pH. Isso também acontece com a alcalinidade, né? Ou basicidade, que a gente chama. Então, nessa escala de pH,
Entre 0 e 7, a gente define a acidez. Ah, mas como é que eu vou definir isso por números? A gente usa, turma, substâncias químicas. E nós usamos também medidores automáticos. Em pleno século XXI, é claro que a gente tem medidores automáticos, eles são do tamanho, eles são um pouquinho maior que uma caneta, eles têm um formatozinho assim, quase do tamanho de uma caneta mesmo. Aí você coloca ele na solução ou na substância e ele mede o pH instantaneamente. Então, tudo que tiver entre 0 e 7 é ácido. Sendo que, à medida que esses valores diminuem, né, a acidez é maior, tá? Por exemplo, né, se você pegar o leite tem pH 6,5, né? Ele é pouco ácido. Agora, se você pegar, por exemplo, todo mundo aqui já deve ter vomitado aqui na sala, né? Quando você vomita, você sente aquele gosto de azedo na boca, né? Puta, aquele gosto de azedo vem da onde? Vem do suco gástrico que a gente tem no nosso estômago, tá? Então, o suco gástrico, ele é extremamente ácido, ele tem pH 3, né? Então, ele é bem mais ácido que o leite, por exemplo, tá? Por isso que muita gente fala assim, quando você não se sente bem no estômago, toma um leitinho, porque o leite, ele neutraliza, ele deixa menos ácida o estômago, né? Que tem um pH em torno de 3, tá? Essa escala de pH, ela também indica se a substância ela é neutra, ela não é nem ácida e não é nem alcalina ou básica, né? Isso é indicado pela medida 7, tá? Quando o pH é 7, a substância é neutra. Mas, professor, o que é pH? É o potencial do elemento hidrogênio, é o potencial hidrogeniônico. Existem cálculos para isso, que nós vamos aprender lá no terceiro ano, tá? Lá no terceiro ano a gente vai aprender isso aí, tá? Agora, acima de 7 até 14, mede as substâncias alcalinas, tá? O que é alcalino no nosso dia a dia? Sabonete. Sabonete, ele tem o pH levemente alcalino, tá? Ele é próximo do neutro, mas ele está em torno de 8, tá? Mas por que ele tem que ser ligeiramente alcalino, o sabonete? Porque quando você toma banho, ele vai eliminar as bactérias, ele vai eliminar micro-organismos, né? Então, esses micro-organismos que ficam na gente, eles se propagam em meio ligeiramente ácido. E quando você se lava e você usa um saponáceo, ele vai ter um pH ligeiramente alcalino para evitar que depois que você tome banho, esses micro-organismos, bactérias e sei lá o que mais, continuem lá se propagando, tá? Então ele torna a sua pele, né, ligeiramente alcalina, que faz com que os micro-organismos não se instaurem ali, tá? Que mais que é alcalino no nosso dia a dia? Bom, eu vou falar daqui a pouco, tá? Mas tudo que tem pH 7 para cima, né, é alcalino. Então 7 para baixo é ácido, 7 é neutro e 7 para cima é alcalino. Essa medida de escala, ela tem uma temperatura padrão, que é 25 graus Celsius, tá? Então todo mundo, no mundo inteiro, que vai fazer teste de pH, a gente sempre faz a 25 graus Celsius, para a gente trabalhar sempre numa mesma base, porque a escala é igual para todo mundo, tá? Aqui tem as substâncias, né, que a gente tem aí acidez e basicidade, né? Eu falo basicidade ou alcalinidade, tanto faz, da substância do nosso dia a dia. O que é mais ácido? É o suco de limão, tá? Ele coloca sumo aí, né, mas entende-se como suco, tá? Suco de limão, pH 2. Pega um limão, espreme, pega um limão galego, todo mundo tem em casa, espreme aquele limão, tenta tomar aquilo lá, pH 2, tá? Vinagre, ele é mais ácido que o vinagre, né? O vinagre pH 2,2. O suco de maçã, ele já é menos ácido, né? pH 3. O que tem pH 3 também é o suco gástrico, né? Então, quando você bate um suco de maçã, aquela acidez que você percebe é próxima do que você tem no seu estômago. O suco de tomate, 4,2. Perceba que isso aqui é uma escala que veio do exterior, né? Aqui no Brasil, a gente não toma suco de tomate, né? Na Europa é muito comum. Mas aqui é mais comum você ter molho de tomate, né? Molho de tomate, em torno do pH 4,2. A chuva, turma, ela é ligeiramente ácida, 5,6, por causa da formação de ácido carbônico, né? Água que tem a umidade, né, e água da chuva,
com o CO2 da atmosfera, forma ácido carbônico. O leitinho das crianças, 6,6, tá? É quase neutro, mas ele ainda é considerado um pouquinho ácido. Por que o leite é um pouquinho ácido? Porque tem ácido lático, tá? Ácido lático. Depois tem aí água destilada. Água destilada, turma, é a mesma coisa que água deionizada, tá? Água destilada e água deionizada tem pH 7, é neutra, é H2O pura. H2O puro não é nem ácido nem alcalino, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Google, tem alguma pergunta aí na sala? Alguma pergunta? Nenhuma por enquanto. Vocês estão me ouvindo e vendo bem, né? Tá de boa, né? Meu áudio, minha imagem tá boa, né? Tá, obrigado. Então vamos continuar. Então veja, o que mais que é neutro? A lágrima, turma. A lágrima é neutra, tá? Então, quando você, né, elimina, né, a lágrima nos olhos, né? Então você tem lá, você está assistindo uma novela, né? O último capítulo da novela, né? Ah, a mocinha não ficou com o cara, aí você começa a chorar, fica triste. Então aquela lágrima que sai é neutra também, tá? Ah, então a gente tem essas referências de substâncias neutras, né? A lágrima e a gente tem também a água destilada. Uma outra substância que na verdade tem no nosso corpo, que ela é praticamente neutra, é o sangue. O sangue, turma, ele tem um pH de 7,4, mas a gente considera ele praticamente neutro também, tá? Depois, aí já entra na região alcalina. Água do mar. Então, quando você vai tomar um banho de mar, né? Você vai na praia e tal, e às vezes você toma um caldo lá, você bebe um pouco de água do mar, você fala, nossa, quanto sal que tem aqui, né? Não é só sal, ali também tem uma substância alcalina, né? A água do mar tem essa alcalinidade, tá? O suco do pâncreas, né? Tem um líquido que sai do pâncreas, ele tem o pH quase 9, tá? O leite de magnésia que se compra na farmácia para combater excesso de acidez. Quem tem muito problema de azia, né? É muito comum em adolescente, né? Adolescente tem muito problema de azia, eu também tinha. E a gente, às vezes, ia no médico, o médico dava lá leite de magnésia para combater o excesso de acidez. O que a gente chama de azia, turma, é o excesso de suco gástrico, né? É o excesso de acidez. Depois tem o amoníaco, que a gente chama aí, o mais comum é o Ajax, né? Ele, quando você destampa e você sente, você não vai meter o narizão lá, né? Mas quando você destampa e faz aquele ventinho assim, sente o cheiro, né? Aquilo é cheiro de amoníaco, tá? E tem também o hidróxido de magnésio, né? Usado aí em muitos processos industriais. E ele esqueceu, turma, de colocar nessa escala a soda cáustica. A soda cáustica é a substância alcalina mais comum de se usar na indústria, de qualquer lugar, tá? Que é o NaOH. Onde que tem soda cáustica? Tem no diabo verde. Se alguém tem diabo verde em casa, né? O diabo verde é soda cáustica quase pura. E ele é muito alcalino. E para quem acha que só ácido queima, a base também queima, tá? O diabo verde, ele corrói tanto quanto o ácido sulfúrico, tá? Tanto quanto um ácido clorídrico. Ele também é corrosivo, tá? Por isso que lá nas embalagens lá de diabo verde tem um monte de instruções, né, de segurança, porque ele tem um aspecto de corrosão, tá? Bom, o que eu apresentei para vocês então agora, né, foi essa escala de pH de potencial hidrogênio iônico. Isso aqui, turma, é um aspecto prático dos ácidos que a gente acabou de ver. A gente ainda vai estudar a base, né? A gente vai estudar a base ano que vem. Mas aí a gente já sabe que essa escala de pH existe, tá? Então, 7 é o neutro, só para a gente lembrar. De 0 a 7 é ácido, sendo que a acidez ela diminui à medida que você se afasta de 7, né? Quanto mais próximo de 0, mais ácido é. E do outro lado,
quanto mais se afasta de 7 e mais próximo de 14, ela vai se tornar mais alcalina, tá? Então, a gente tem aí as 3 regiões importantíssimas na escala de pH. A acidez, a parte neutra, que seria o pH 7 ali, e a parte alcalina ou básica que a gente fala, tá? Bom, por que a gente vê esses aspectos práticos, né? Uma das coisas, turma, é entender o processo de formação de chuva ácida, né? As chuvas ácidas, elas são formadas por conta da formação de ácido na atmosfera. Aí você fala, nossa, alguém passa de avião jogando ácido sulfúrico lá de cima. Não, né? Existem gases na atmosfera que podem reagir entre si e formar ácido. Isso acontece naturalmente, só que a acidez é muito pequena. O problema, turma, é quando nós, nas nossas atividades humanas, que a gente chama de atividades antrópicas, né? Atividades antrópicas são atividades humanas. A gente coloca, turma, um excesso de gases produzidos por atividade industrial, né? Então, se a gente considerar só os gases naturais, o CO2, né? O NO2, ele pode ser formado na atmosfera quando tem raios, quando tem relâmpagos, aquelas tempestades mega hiper blaster fortes, né? Quando tem aquelas descargas elétricas, o gás nitrogênio reage com o gás oxigênio e forma NO2, tá? A gente chama que são formações de substâncias naturais na atmosfera. Não acontece a formação de raio toda hora, né? Não cai tempestade todo dia. Então, a quantidade de NO2 que forma na atmosfera é pequena. A mesma coisa, a quantidade de CO2 que tem na atmosfera é pequena. Mas e o SO2? De onde que vem? Ele vem de atividades vulcânicas, né? Então, quando um vulcão entra em erupção, então, que nem agora, né? De vez em quando eu olho no YouTube, eu acompanho a erupção que está tendo lá nas Ilhas Canárias agora, né? E estava tendo uma erupção na Islândia também. Aí você vê, né, aquela lava saindo lá da Terra do Capeta, lá do fundo do planeta. E de vez em quando saem os vapores. Esses vapores que saem têm enxofre. Então, as emanações vulcânicas, elas são responsáveis por jogar SO2 na atmosfera. Mas esses 3 gases que saem, né, aí, que são formados, são em pequeniníssima quantidade. Então, não são suficientes para provocar chuvas ácidas perigosas, né? Então, o CO2 forma ácido carbônico, o NO2 forma ácido nítrico, o SO2 com água, né, forma ácido sulfúrico, todos eles com água, né, quando chove. Então, o ácido carbônico, o ácido nítrico, o ácido sulfúrico são presentes na chuva ácida natural. Se você for lá no meio da Amazônia, lá onde que não teve desmatamento, né, e cai uma chuvinha, aquela chuvinha que vai cair em cima de você, ela é um pouquinho ácida, tá? Um pouquinho ácida por causa do CO2 e se teve raios, um pouquinho por causa do NO2. Se você for tomar uma chuva lá nas Ilhas Canárias, agora, você vai tomar uma chuva com um pouco de ácido sulfúrico, porque lá está tendo erupção e joga um pouco de SO2 na atmosfera, tá? Tudo bem, isso são chuvas ácidas naturais que não fazem mal para ninguém. O problema é quando a gente entra nessa história. Então, a gente queima combustíveis fósseis, né? A queima de combustíveis fósseis, nós jogamos, turma, milhões de toneladas de CO2 na atmosfera todo ano. Nós jogamos, turma, muitas toneladas na atmosfera de SO2. A gente joga muitas toneladas na atmosfera de NO2. E todas essas toneladas, ou milhões de toneladas, que nem no caso do CO2, que a gente joga na atmosfera, quando chove, turma, vai formar o quê? Vai formar ácido sulfúrico, ácido nítrico, ácido carbônico, que se forma naturalmente, só que como a quantidade de gás que a gente joga é muito maior, forma-se uma quantidade muito grande desses gases, né? Então a quantidade é potencializada em relação a uma chuva ácida normal. E aí, turma, provocam-se efeitos, né, enormes no nosso planeta. Um dos efeitos que a gente observa em ambientes urbanos é a corrosão de estátuas de mármore, né? Aqui em São Paulo a gente não observa muito isso, né? A gente não tem chuva ácida aqui muito forte. Na Europa a gente consegue ver isso de uma forma mais intensa. Algumas cidades europeias, né? Londres, por exemplo, e algumas cidades do leste europeu, a gente consegue enxergar
esse efeito nas estátuas, né? Elas ficam meio deformadas, porque a chuva ácida ela vai comendo o mármore, então ela vai deformando. Então as estátuas vão ficando com a orelha meio deformada, vão ficando sem nariz, né? Vai dissolvendo essas estátuas. E com essa e como é que o ácido vai dissolvendo o mármore, né? À medida que ele vai dissolvendo o mármore, ele vai liberando gás carbônico, né? Por isso que eu coloquei aí a estátua gritando que ela está liberando gás carbônico, que é a resultante da reação da chuva ácida com o mármore, que é da constituição dela, né? Agora, essa figura aqui, por mais estranha que pareça, ela é muito próxima da gente. Essa foto, turma, é dos anos 80, né? Quando eu tinha a idade de vocês, e ela foi feita na Serra do Mar. Naquela época, eu ia muito para o Guarujá com os meus pais, a gente passava pela Piaçaguera, e eu já estava estudando, eu fazia técnico em química, eu olhava os morros, e a gente enxergava isso aí que vocês estão vendo. Cubatão, turma, era a cidade mais poluída do mundo. Então, era uma grande vergonha que a gente tinha aqui no Brasil, né? Cubatão era a cidade, a tudo quanto é ranking de poluição, Cubatão estava lá no top one, né? Era a cidade mais poluída do mundo. E jogava tanto gás na atmosfera e formava-se tanta chuva ácida que estava destruindo a vegetação da Serra do Mar. Ali, da Piaçaguera toda, ali naquele paredão, quando você termina a Anchieta, ou a Imigrantes ali, né? Mais Anchieta, e você pega a Piaçaguera ali direto, aquela parte ali que vai até metade da Piaçaguera no caminho para Guarujá, a gente enxergava a Serra do Mar nesse aspecto, tá? E aí o que eles fizeram? Colocaram filtro, as empresas que não quiseram foram fechadas, e hoje, turma, Cubatão nem aparece mais no ranking de cidades poluídas, né? Muitos me perguntam, mas quais são as cidades mais poluídas hoje? Elas estão na Índia. As cidades mais poluídas do mundo, você pega as 10 cidades mais poluídas, acho que 5, se não me engano, são cidades indianas, tá? É uma vergonha hoje, com todo o conhecimento que a gente tem químico e em relação ao meio ambiente, ainda tem cidades, né, tem países que poluem tanto, né? Isso nós deixamos para trás, né? Em termos de Brasil, né, nós avançamos muito em termos de poluição, né? Existe ainda um pouco de poluição no Brasil, mas não é nem sombra do que tinha aqui nos anos 80, tá? Eu não sei nem como é que eu estou vivo, não, estou brincando. Mas em São Paulo, por exemplo, São Paulo é uma cidade muito mais poluída do que hoje. A gente passava em Cubatão. Hoje, por exemplo, né, quando a gente vai para o litoral, a gente passa lá, a gente não vê mais esse aspecto esfumaçado, né? Hoje em dia é muito mais limpo, tá? Google, alguma pergunta de alguém? Alguém quer fazer algum comentário em relação à poluição? É uma pena que eu não estou na sala, né? Porque geralmente essa aula o pessoal comenta pra caramba. Tá bom, então vamos continuar. Depois eu vou colocar essa aula gravada lá para vocês. Agora, turma, uma coisa que a gente observa na prática são as reações mais características dos ácidos, tá? Então, uma das reações que só os ácidos conseguem fazer é quando você coloca um ácido no metal. Quando o ácido é adicionado no metal, o hidrogênio do ácido é sempre, turma, sempre liberado na forma de gás. Gás hidrogênio H2. Então, essa reação do ácido, ela é super característica. Então, se você pegar uma substância química, jogar no metal e ela começar a liberar hidrogênio, só pode ser ácido, tá? Porque o ácido tem hidrogênio na sua constituição. E ele vai formar, turma, o que sobra é um sal, tá? Sobra ali um salzinho, né? Então, essa reação é característica dos ácidos. Eles reagem com metais, formando um sal e liberando gás hidrogênio, tá? Essa reação eu costumo fazer em laboratório, tá? Vamos ver ano que vem aí, a gente voltando, eu faço uma aulinha com vocês de reações para vocês perceberem isso, tá? Muitas vezes, quando a gente faz essa reação, a gente coloca um fósforo na ponta do tubo de ensaio e ele solta um estampido, né? Porque o gás hidrogênio é um gás inflamável e ele entra em combustão no topo do tubo de ensaio.
Uma outra coisa que essa reação também é característica é que ela é exotérmica. Quando você coloca a mão nesse tubo de ensaio, ele fica super quente, porque essa reação química ela libera energia. É uma reação exotérmica, tá? Então, se você pegar zinco, que é a reação que eu costumo fazer aí no laboratório da escola. Quando eu coloco o zinco num frasquinho com ácido clorídrico, num tubo de ensaio, né? Ele vai liberar gás hidrogênio e vai formar cloreto de zinco. Alguém pode me perguntar, professor, o que é sal? A gente vai aprender no começo do ano que vem, tá? A gente vai ver o que é sal no comecinho do ano que vem, tá? Então, essas reações de ácido com metais, só com metal, sempre vão liberar gás hidrogênio, tá? Uma outra reação, turma, que é super, hiper, mega, blaster característica dos ácidos, é quando você coloca eles com um carbonato ou bicarbonato. Então, tudo que é carbonatado, que tem CO3 ou que tem HCO3-, né? Quando você coloca ácido, sempre vai liberar CO2. Sempre, turma. Então, você pega bicarbonato de sódio. A gente conhece ali no Sonrisal, né? Não sei se alguém aí já tomou Sonrisal, mas quando você pega ele e coloca lá em água, ele vai começar a borbulhar. Ué, mas você não falou que é ácido? Mas acontece que a água de torneira é ligeiramente ácida. Então, quando você coloca comprimidos efervescentes, vitamina C, por exemplo, eles têm um fundo de carbonato. Quando você coloca na água de torneira, a água de torneira é ligeiramente ácida, então libera gás carbônico, tá? Sempre tem liberação de gás carbônico. Aquelas bolinhas que faz aquele barulhinho, ele está liberando gás carbônico, porque naquela composição química tem ou carbonato ou bicarbonato. Que nem no caso dessa reação aí, é bicarbonato de sódio, né? Presente aí no Sonrisal. E quando a gente coloca também num ácido um pedaço, turma, de mármore, o mármore ele tem carbonato de cálcio, CaCO3. Quando você coloca esse material no ácido, ele vai liberar CO2 também, né? Mas você não falou que forma sal? Forma CaCl2, NaCl na primeira reação. Por que a gente chama de sal? Porque é metal e ametal. Quando junta um metal com um ametal num composto químico, a gente chama isso de sal. Metal e ametal junto, tá? Então, essa reação, ela é super característica dos ácidos, né? Então, a gente, na verdade, tem duas. Quando você coloca o ácido com metal, libera gás hidrogênio. Quando você coloca ácido numa substância que tem carbonato ou bicarbonato, ele vai liberar gás carbônico CO2, tá?